Oi, oi, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física hoje, né? Hoje nós teremos duas aulas, tá? A partir de hoje, agora nós estamos seguindo bem certinho o nosso horário de aulas que vocês já têm lá, né? Então hoje vocês terão 6 aulas no período da manhã, sendo que 2 delas são de física. Então nesta primeira aula agora, a gente vai fazer, eu vou fazer a explanação aqui do conteúdo, tá? Um pouquinho da parte teórica sobre os aparelhos de medida. E a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as leis de Kirchhoff, que é a última parte da apostila, que é mais a parte de cálculo, que daí eu vou fazer exemplos junto com vocês e resolver exercício mesmo para mostrar como que faz a aplicação nas fórmulas, tá bom? Então agora aqui, vamos lá para o início da nossa aula. Então, instrumentos de medida. O que são esses instrumentos aqui? Instrumentos utilizados em circuitos, né? Lembrando que a gente está estudando circuitos elétricos. Então, a gente vai ver aqui a definição de 3 tipos de aparelhos, tá? Então, o primeiro aparelho que a gente tem aqui é o galvanômetro, né? Vocês têm a imagem dele aqui. E para que serve o galvanômetro? Galvanômetro é um aparelho que serve para medir corrente elétrica, tá? Então, ele mede a intensidade de corrente elétrica. Mas ele mede só intensidades baixas de corrente elétrica, tá? Baixa intensidade, corrente elétrica de baixa intensidade. Então, esse aparelhinho aqui a gente liga no circuito e ele faz a medição da corrente que está passando por lá. Ele deve ser ligado em série ao circuito. Por que será que os aparelhos que medem corrente devem ser ligados em série? Lembram da aula passada que falava sobre série e paralelo? Quando eu ligo um aparelho em série no meu circuito, a corrente que está passando por todos os dispositivos que estão lá é a mesma. Se eu puxasse um fio ali do lado e ligasse o aparelho em paralelo, a corrente ia se dividir. Uma parte ia passar ali no meu circuito principal e só uma parte ia passar pelo meu aparelho. Então eu não ia conseguir fazer a medição da corrente, eu ia medir só uma parte da corrente, tá? Então aparelhos que medem corrente elétrica sempre têm que ser ligados em série no circuito. Outra característica é porque eles possuem uma resistência muito baixa, praticamente nula. Se eu puxasse um fio paralelo e ligasse, ia ficar ali um caminho alternativo para a corrente percorrer que não ia ter resistência. Ou seja, ia dar um curto-circuito, tá? Toda a corrente ia passar por lá e daí não ia funcionar o meu aparelho principal. Então, o galvanômetro mede intensidade de corrente, tá? De baixas intensidades, tem que ser ligado em série no circuito para funcionar. Tá? Próximo aparelho, amperímetro. Então, o amperímetro também, ó, o nome já diz ampere, amperímetro, né? Ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, ele também serve para medir correntes elétricas, tá? E, consequentemente, ele também tem que ser ligado em série dentro do circuito. A diferença dele para o galvanômetro, então, é qual? Né? Se os dois medem corrente, os dois têm que ser ligado em série, a diferença é que esse aqui mede correntes elétricas de intensidade maior. Tá? Enquanto o galvanômetro só mede intensidades baixas, esse aqui consegue medir correntes elétricas de intensidade maior. Tá? E o voltímetro. Agora, o que vem a ser o voltímetro? O nome também já diz, ó, volt. Volt é a unidade de tensão, tá? DDP, diferença de potencial. Então, ele mede diferença de potencial entre 2 pontos quaisquer. Só que o voltímetro, ele possui uma resistência elétrica muito grande. O que acontece se eu ligar ele dentro do circuito em série? A hora que a corrente chega nele, ele tem uma resistência tão grande que a corrente não consegue passar. Então, ele não vai medir nada. Então, o que eu tenho que fazer? Este sim eu tenho que ligar em paralelo ao circuito, tá? Eu tenho o circuito principal aqui, eu puxo um outro fio paralelo e ligo o voltímetro lá. E não tem problema de eu ligar o voltímetro lá? Não, porque lembram que sempre associações em paralelo, a diferença de potencial, o volt, é o mesmo, ele não se divide entre os fios. Então, ele vai medir exatamente a mesma tensão que está passando na parte de baixo, tá? Então, o voltímetro mede tensão, ou diferença de potencial, tem que ser ligado em paralelo, tá? E agora, o último aparelho aqui é o multímetro. O multímetro, gente, ele é como se fosse um amperímetro e um voltímetro ao mesmo tempo, tá? É multifunções, né? O nome dele já diz multímetro. Então, ele consegue ser os 2 aparelhos ao mesmo tempo. Então, eu posso configurar ele para ser voltímetro e medir tensão, assim como eu posso configurá-lo para ser amperímetro e medir corrente elétrica. Só que o que eu tenho que tomar cuidado daí?
na hora da ligação, em série ou paralelo, tá? Depende do que precisa ser medido. Se eu quiser medir corrente elétrica, ele tem que ser ligado em série, tá? Se eu quiser medir tensão, ou DDP, ele tem que ser ligado em paralelo, tá? Mas aqui já é o mesmo aparelho que consegue fazer os dois tipos de medição, tá bom? Então aqui a gente tem uma explanaçãozinha mais ou menos sobre alguns aparelhos de medida, né? Para que eles servem e como eles são utilizados. Agora a gente vai para a parte das leis de Kirchhoff. Então aqui, para que existem essas leis de Kirchhoff? Elas servem para resolver exercícios mais elaborados, tá? Onde a gente tem circuitos mais complexos, que não é apenas uma malha, tá? O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho como se fosse um circuito duplo, tá vendo? Eu tenho duas malhas aqui, ó, dentro do mesmo circuito. Então, para esse tipo de exercício aqui, a gente vai utilizar as leis de Kirchhoff, tá? E elas são duas. Então, quais são elas, ó? A primeira diz que a soma das intensidades das correntes que chegam num nó tem que ser igual à soma das intensidades das correntes que saem daquele nó, tá? Nó é isso aqui, ó. Cada pontinho de encontro aqui de fios é chamado de nó, tá? Então aqui, ó, eles estão mostrando um exemplo para vocês. Eu tenho um nó. Tá chegando uma corrente 1 aqui e tá saindo uma 2, uma 3 e uma 4, tá vendo? Então a corrente 1 que chega tem que ser igual à soma da 2, da 3 e da 4 que tá saindo, tá? Porque tudo que chegou aqui só vai ser distribuído, mas a soma tem que ser igual. O valor que chega tem que ser igual ao valor que sai, tá? Essa é a primeira lei de Kirchhoff. E a segunda lei de Kirchhoff, gente, diz assim, vocês vão determinar um sentido para a corrente elétrica lá, tá? E a corrente elétrica, quando vocês percorrem a malha nesse único sentido aqui, a soma das tensões que provocam aumento de potencial tem que ser igual à soma das tensões que provocam redução de potencial. O que significa isso? Todo o potencial, o volt lá, o Uzinho que é gerado, tem que ser igual ao que é consumido, tá? Então, o que gera aqui, digamos, ó, o gerador 1, o gerador 2, o gerador 3, né? Eles que vão elevar o potencial. Mas já o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3 vão consumir o potencial. Então, tudo de volts que é gerado aqui tem que ser consumido aqui, tá? Essa é a segunda lei de Kirchhoff. Agora, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, a gente vai fazer uns exemplos, tá? Vou resolver 2 exercícios da apostila junto com vocês, utilizando as leis de Kirchhoff para vocês verem como que faz, tá bom?